Pessoal, boa noite. Meu nome é Camila Garrote, eu sou uma das coordenadoras desse curso. A Júlia Pazos aqui é a outra coordenadora. A gente queria primeiro agradecer à BPI pelo espaço e agradecer a todos vocês que se inscreveram e que tiveram interesse nesse assunto. A gente está muito feliz de ter conseguido colocar esse projeto de pé, porque e ver como tem gente interessada, porque a gente percebe que é uma prática que está chegando em todo para todo mundo, né? Com esse mundo cada vez mais digital que a gente vê, essas parcerias entre influenciadores e empresas estão cada vez maiores e crescendo bastante. Então é legal, é importante a gente estar discutindo isso, vendo de perto quais são os pontos de atenção, para onde que o mercado está de fato apontando. Então a gente espera que vocês gostem. A gente preparou uma grade de professores assim bastante diversificada, vocês vão ver, a maioria deles são ou pessoas que não são do direito, como é o caso do Pacete que está aqui, ou pessoas que, na verdade, estão na linha de frente em empresas, ou seja, bem dia a dia, né, nessa parte, nessa dinâmica. Então, e tentando cobrir o máximo possível dos temas relacionados a esse assunto, para tentar passar para vocês o máximo de conteúdo possível, bem prático mesmo. Então, vou passar a palavra para a Ju, para ela passar algumas informações aí de uns combinados e também fazer a apresentação do nosso super e querido convidado e professor de hoje. Boa noite, pessoal. Obrigada, por vocês estarem aqui conosco. A gente está realmente, como a Camila falou, super feliz de conseguir ter trazido esse projeto para a BPI, para o âmbito da propriedade intelectual, que é um tema fascinante e que a gente tem visto que está ganhando muito o cenário, né? Então, vamos lá para a parte mais chatinha, que são alguns combinados. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Eu sei que vocês vão ficar assim encantados com a apresentação que a gente vai ter hoje. O Pacete é incrível e vocês vão ver isso, e vão ter muitas perguntas, vocês vão querer conversar muito com ele, mas a gente queria combinar com vocês de deixar isso para o final. E a gente queria combinar com vocês também que a gente vai dar preferência para quem estiver de câmera aberta. E por quê? Porque para quem é professor, para quem está dando aula online, é muito interessante e importante ver a carinha de quem está acompanhando a aula. Então, quem tiver com a câmera aberta vai ter preferência nas perguntas e a gente pede, por favor, que levante aperte o botãozinho de levantar a mão por uma questão de cortesia e de respeito às outras pessoas que estão aqui com a gente também. A gente vai sempre tentar respeitar o horário de início e de fim do curso. Obviamente que a gente pode, né, começar um pouquinho depois e terminar um pouquinho depois, mas vamos tentar respeitar o tempo para todo mundo ficar com o tempo que foi combinado. E agora eu tenho aqui o difícil e o honroso trabalho de apresentar o nosso convidado, o fera, a referência em tudo que diz respeito ao mundo digital, tecnologia, inovação. Eu e Camila, a gente, assim, desde o primeiro momento que a gente pensou nesse projeto, o nome dele tinha que ser a pessoa para vir para essa aula inaugural e para vir falar para vocês, porque somos fãs de carteirinha. E é real, oficial. A gente é tiete, a gente vai em evento e quer abraçar, quer tirar foto, fã mesmo. A gente já seguia ele no LinkedIn e é uma super honra ter ele hoje aqui junto com a gente. Então, a gente tem hoje o Luiz Gustavo Pacete, que é editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil e head de conteúdo da MMA Latam. Ele é especializado em inovação pela ESPM e em jornalismo digital pela Universidade de Navarra. Ele tem passagens por veículos como a Fast Company, Próxima, Meio Mensagem, Isto é Dinheiros e Revista Imprensa, e também cobriu alguns dos principais festivais de inovação, entre o SEIS, o SXSW, o famosíssimo Web Summit também. Então, hoje a gente tem a honra e o privilégio de ouvir o Pacete falar aqui ao vivo para a gente. Pacete, a palavra é sua, dê o seu show que a gente sabe que vai ser incrível. Bom, Júlia, Cá, muito obrigado pela apresentação, pelo carinho, né? Elevou a barra aí, imagina. Sou apenas um curioso. Quando você começou a falar da minha bio, achei que você ia falar especialista em metaverso. Olha, eu tô com medo disso, porque, pessoal, boa noite. Super agradecer vocês estarem aqui nesse momento nessa transição tarde e noite, né? Eu sei o quanto é uma dedicação estar aqui, então eu queria super agradecer. Mas essa brincadeira, a gente tem quase uma piada interna que o dia desse, eu estou falando muito sobre metaverso, né? Muito, muito, muito. E vocês vão perceber, foi legal até o exercício dessa aula, porque eu não saí de metaverso, porque vocês vão perceber que tem uma relação,
mas eu precisei fazer um outro exercício de trazer outros elementos. Então, mas eu postei esses dias que não existia especialista em metaverso, porque muitas pessoas se apresentando como especialistas num conceito que está super em construção, né? E foi essa brincadeira. Bom, eu estou como jornalista, tenho formação como jornalista, então a nossa conversa ela é muito baseada. Eu gosto muito de ser provocativo, então é muito mais sobre provocação, é muito menos sobre uma aula técnica, uma aula que tenha receitas ou referências, é uma aula sobre provocação e principalmente para questionar um pouco sobre o comportamento humano, né? Às vezes a gente fala tanto do mundo digital, mas é para questionar muito o comportamento humano. Vou projetar aqui a apresentação. Eu precisei Antes montar de uma... você começar, eu queria só fazer um parênteses que eu esqueci de fazer. A apresentação do Pacete está toda baseada no modelinho que a gente mandou para ele, mas ele poderia ter feito uma coisa super inovadora e inventiva, mas ele foi aqui junto com a gente e seguiu o modelinho da ABPI. Então, era importante fazer esse disclaimer. Olha que eu sou um sagitariano, hein? Mas nesse caso eu fui um virginiano aqui. Mas é interessante, já começando, que toda vez que eu estou estudando tecnologia, metaverso, mesmo o mundo dos influenciadores, dos avatares, propriedade intelectual é um assunto que aparece muito e aparece cada vez mais. Acho que a coluna vertebral de toda essa cultura digital que eu vou tratar aqui hoje, de todo esse ecossistema, quando a gente fala de nova economia, de novos modelos de negócio baseado nesse mundo, tem muito a ver com propriedade intelectual. E aí eu acho que conecta diretamente com o dia a dia de vocês, né? O que está relacionado com o dia a dia de vocês. Né? Tudo hoje no mundo digital depende muito de você estruturar bem uma propriedade e resguardar aquela propriedade. Então, tem uma relação direta com isso. Né? Vou falar um pouquinho sobre a importância dos influenciadores virtuais e humanos para as marcas, para a sociedade, para as empresas, para as plataformas. Vou dar uma perspectiva de porquê, né? Como foi essa evolução dos chamados influenciadores, para depois entrar um pouquinho mais uma explosão de cabeça ali, num exercício de tecnologia e com umas pitadinhas de futurismo. Vamos lá, hoje eu peguei essas duas imagens hoje, exatamente hoje, porque é muito representativo, né? O lado aqui a Lu que vai estar muito presente hoje nessa nossa apresentação, fazendo uma provocação, né? Você é virtual, né? Que vida triste deve ser a sua, né? É uma provocação de um avatar que a gente já conhece, que criou uma relação com muitos dos brasileiros, mas trazendo um questionamento ali sobre a nossa condição, né, como ser humano, das nossas relações. Eu achei muito legal para começar, por isso que eu bato muito na tecla do comportamento. E aqui e do lado nós temos a Satiko, que é a influenciadora avatar que foi criada pela Sabrina Sato. Ela é um experimento, depois eu vou falar mais disso. E hoje, dia 17 de maio, dia da LGBTQIA+, fobia, um recado ali, um posicionamento em relação a uma pauta social, a uma pauta relacionada à diversidade. Então, um pouco sobre como a gente fala de tecnologia, como a gente fala de avatares, a gente fala de influenciadores virtuais, a gente fala muito sobre o humano, né? Esse é o mais importante. E aí, vamos lá, fazendo uma perspectiva aqui para entender esse fascinante mundo dos influenciadores, dos creators e outras nomenclaturas que existem. A gente começou, né? A gente tinha uma relação de mídia, de comunicação, que ela era muito vertical, né? Ela era baseada em grandes veículos de comunicação que concentravam ali a atenção das pessoas. Ela era muito vertical, né? As nossas referências eram os artistas, as celebridades, né? Muitos deles que cresceram e se estruturaram a partir da televisão, e nós tínhamos esse contexto. E aí começam a surgir, né, os influenciadores, os criadores de conteúdo, muito numa perspectiva não estruturada, né? Muitas das pessoas que começaram a produzir conteúdo na internet, quando a gente passa ali da época da bolha, 2000, quando a gente começa a ter plataformas de vídeo, depois plataformas de áudio, mas sobretudo de vídeo, a internet vai se estruturando de uma forma não organizada, a gente passa a ter algumas figuras que foram crescendo, que se tornaram verdadeiros fenômenos, né? O Whindersson Nunes, que dominou o YouTube, mas começou ali com algo muito, quase que por acaso, né? De repente um vídeo explode, e aí ele toma um caminho, a Kéfera, os irmãos Neto, né? Felipe Neto, sobretudo, Lucas Neto, que para quem tem filhos aí em determinada fase, viram o sucesso que eles fizeram.
a gente passa aqui a ter, nesse momento, uma desintermediação. A gente começa a ter essas figuras da internet trazendo conteúdo, trazendo referências. Eu acho que isso a gente já se acostumou muito com essas figuras, né? Mas isso aqui trouxe uma mudança não só na forma como nós, pessoas, consumimos conteúdo, nos relacionamos com o conteúdo, mas principalmente a maneira das marcas trabalharem, né? E que em todas as esferas possíveis, na publicidade, né, você passa a ter novos embaixadores, novos representantes, na própria forma de distribuir publicidade, de investir num conteúdo ali, as empresas precisaram se estruturar, e do outro lado, a gente precisou lidar, aprender a consumir esse tipo de conteúdo. Mas essa é a primeira parte, essa desintermediação, né? E aí a gente tem um dado aqui falando um pouquinho sobre o engajamento ainda dos grandes influenciadores, né, dos mega influenciadores de milhões, mas a importância que ganharam os micro-influenciadores, porque aí a gente passa dessa ideia de que influenciador só tem uma base de milhões para os micro-influenciadores que estão ali falando com um nicho específico. Mas esse foi um momento importante nessa trajetória que a gente fala de desintermediação. Depois, o ressignificado, né? Muitos artistas, pessoas mesmo da televisão, né? Que tinham a televisão ali como uma plataforma importante, mas entenderam a linguagem da internet, entenderam as plataformas e adotaram as redes sociais como um canal muito importante e viraram referência nisso também, né? A Anitta, ainda que a Anitta já seja de uma geração que estava muito acostumada a trabalhar com isso, ela estruturou ali uma base gigantesca. Mas você tem o Mion, por exemplo, que se reinventou, né, do tempo de MTV até agora, se reinventou na forma como ele usa as redes sociais. Então, uma nova dinâmica, né? A desintermediação e agora o ressignificado do que passam a ser as redes sociais no nosso cotidiano. E aqui um pouquinho, alguns dados sobre o que a rede social já representa na vida dos brasileiros em relação de horas dedicadas, né, de consumo de conteúdo. E aí a gente tem uma terceira onda. E só fechando a outra onda, a gente começou a ter a composição das plataformas sociais, das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Twitter, com a televisão, com o meio tradicional, que também partiu de uma grande reinvenção, né? Hoje, para pegar a Globo como referência, o que ela se tornou e todos os projetos que ela passou a estruturar a partir desse movimento, né? Naquele momento especificamente do YouTube, quando o YouTube ganha muita projeção, a Globo se sente ali ameaçada e precisa se reinventar de certa forma, mas se aproximar dos criadores de conteúdo mudou muito do que é a Globo, mudou muito do que é a estrutura da Globo. Mas você começa a ter ali fenômenos interessantes, né? O Twitter como segunda tela, o MasterChef, que foi um programa que virou também uma referência nessa construção, né? do poder das redes sociais, do poder dos influenciadores fazendo a composição com os meios tradicionais. E aí, propósito e identidade, que foi um ponto muito importante que aconteceu nessa discussão. Por quê? Porque quando você descentraliza, quando você passa a ter mais vozes, mais pessoas falando, obviamente que você começa a expor um tipo de conteúdo que muitas vezes as pessoas não chegavam até algumas pessoas, ou às vezes as pessoas não procuravam, porque estava ali num grupo específico, numa bolha específica, né? Falar de racismo, falar de transfobia, falar de homofobia, de machismo, praticamente explodiu a nossa zona de conforto em relação ao consumo de conteúdo. E aí você passa a ter influenciadores que têm uma relação muito forte ligada a propósito, ligada à identidade, né? Influenciadores pretos, influenciadores feministas, influenciadores gays, e tem toda uma discussão aqui que mudou muito também da nossa narrativa, né? Então, de novo, não é só sobre plataforma, mas é muito sobre narrativa, sobre pautas, sobre discussões, né? Esse foi o terceiro elemento. E aí, de novo, ali um dado importante, que aqui não tem só conexão com propósito e diversidade, mas tem uma conexão direta com valores, né? Naquele momento específico, quando você tem uma pessoa que nunca foi um interlocutor, né? Quando você passa a seguir aquela pessoa que fala a tua linguagem, mas que está conectada com o teu valor como pessoa, isso passou a fazer muita diferença. E todas essas ondas foram mudando de forma significativa o jeito de trabalhar das empresas do marketing, né? As companhias se estruturaram, né, dentro da área do marketing, a área de community manager, de social listening, ferramentas, tecnologias que foram surgindo ali para suportar todo esse mundo. Então, aqui, um pouco de uma perspectiva do que representou, né, em vários aspectos,
esse movimento dos criadores de conteúdo. Mas tudo bem, até aí a gente estava falando de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, né? A gente estava falando de um mundo que já era complexo para um contexto, mas que ok, né? Ainda a gente tinha ali uma concentração. Só que o que começa a acontecer? A gente explode um pouco a caixinha, né, de apenas algumas redes sociais, concentrando ali muita audiência, vendendo muita publicidade, para começar novas plataformas. Isso porque o que eu coloquei aqui não é nem a metade do que existe de possibilidade hoje para que um creator, um influenciador, um produtor de conteúdo se expresse o seu conteúdo. Mas o que a gente está vendo aqui, essa transição de algumas poucas plataformas para outras plataformas, começa a mudar um pouco essa nossa narrativa, esse contexto. A gente tem o TikTok, que virou um fenômeno, ainda é um fenômeno. A gente tem o Fortnite, que muitos acham que é um game, mas é uma grande rede social, uma grande plataforma de interação e que começa a gerar tendência, que começa a criar um novo tipo de influenciador, de creator. O Twitch aqui, o logo, a Twitch, esse logo roxinho que deu muita visibilidade para os gamers, streaming de games, jogos, mas virou uma plataforma também de lifestyle e outros, né? A gente começa a ter essa desfragmentação agora, essa pulverização em relação a plataformas. E aí, essa nossa conversa vai se tornando cada vez mais complexa. Até aqui, a gente já discutia, lembra que lá no início eu falei sobre essa forma desestruturada, né? Os criadores de conteúdo, eles surgem de uma forma desestruturada, e aí a gente o mercado vai se educando, a gente vai falando muito sobre ter uma estrutura profissional, como que esses criadores de conteúdo lidam com as marcas, com as agências, né? Contratos, aqui entra muito na nossa praia hoje, né? Contratos, as marcas de um criador de conteúdo, imagina um Felipe Neto, Lucas Neto, tanto de licenciamento, tanto de marcas, começa a ter aqui uma discussão sobre uma estruturação profissional, né? E aí, outras discussões. Quantas polêmicas a gente não acompanhou de influenciadores que eram contratados por grandes marcas e tinham ali casos de racismo, de homofobia ou declarações polêmicas relacionadas à política, e a gente começa a ter muita gestão de crise também. Um dia desses eu estava conversando com o Paulo Andreoli, que foi fundador de uma grande agência de PR, que é fundador de uma grande agência de PR, a MSL Andreoli, e ele contou um pouquinho o quanto que se tornou complexo. Antes você tinha ali poucos porta-vozes, né, uma empresa se relacionando com poucos interlocutores, e aí você passa a ter vários influenciadores com milhões, né? Olha o tanto de crise que isso também nos gera. Mas aí chegamos a esse contexto, né? Várias plataformas, várias discussões, e aí a gente começa a entender alguns fenômenos, começam a surgir alguns fenômenos que expandem um pouco daquilo que a gente está chamando sobre influenciadores, criadores de conteúdo. Só um parênteses aqui, antes de falar dos fenômenos, a gente ainda apesar dessa pulverização, a gente tem uma concentração, né? Tem aqui, como vocês podem ver, plataformas que ainda que concentram muito tempo, muita audiência, muito foco das pessoas, né, que é o Instagram, o próprio Facebook também, mas plataformas que explodiram, que foi o caso do TikTok, e o TikTok é interessante porque ele trouxe um novo comportamento e ele trouxe novas possibilidades, inclusive ligadas a negócios, e-commerce e outras coisas, né? Por isso que TikTok já se tornou, na verdade, uma das principais redes da geração Z, até o momento em que ele não for invadido ali, inundado por outras gerações, né? Isso acontece muito, e aí a galera vai migrando. Mas aqui é um ponto importante. Apesar desse contexto, a gente ainda tem uma concentração. Ok, e aí a gente começa a observar alguns fenômenos. E esses fenômenos vão mostrando um pouco, vão trazendo alguns questionamentos, né? Juliette, que participou de um reality, né, uma das maiores audiências, maior audiência do Brasil, uma das maiores do mundo em relação a um programa de TV, nessa época de tanta descentralização, e a Juliette chega e vira um fenômeno. Né? Claro que foi um fenômeno muito organizado, muito estruturado. Né? A gente já teve vários outros casos antes da Juliette de pessoas, de artistas, de anônimos que entraram já com uma equipe contratada, com uma estratégia de redes sociais para conseguir uma base ali, e ela também fez isso, só que ela, de fato, foi um fenômeno, né? Quando ela saiu do reality, ela já tinha
a base dela já de milhões de seguidores, e de fato foi um fenômeno. E o ponto aqui é o seguinte, por quê? Né? Por que a gente ainda gera esse tipo de fenômeno? Como que essa composição de redes sociais com veículo de massa, ela explode e a gente acaba tendo casos como esse? O próprio Gil do Vigor, que estava na mesma edição, também explodiu, não sendo campeão, mas esse aqui é um caso importante, mas é um caso que já vai mostrando um pouco da complexidade do que a gente tem aqui, né? Ela tem a TV, ela tem um veículo de massa que é retroalimentado pelas redes sociais, mas que alimenta uma base e dali ela sai com uma carreira, com vários contratos e por aí vai, né? Então não é só sobre rede social, não é só sobre televisão, é sobre um comportamento, né? Por que que uma figura como a Juliette ainda atrai tantas pessoas e atrai tantos fãs, né? No caso, os Cactos. E aí, muito interessante. Esse aqui, para quem não conhece, é o Casimiro. O Casimiro, ele é um jornalista que se especializou no mundo dos games, dos esportes, e o Casimiro, ele protagonizou há alguns meses um caso em que o Neymar, e a Netflix ia estrear um documentário sobre o Neymar, e o Casimiro começou a provocar ali Neymar, Netflix, para transmitir esse documentário ali na Twitch, na plataforma. Obviamente que tinham intenções ali, né? E depois isso virou um caso de marketing, mas foi um grande fenômeno, assim. O Casimiro transmitiu esse primeiro episódio com a comunidade, teve repercussão, foi uma explosão, assim, foi um grande fenômeno, não só de audiência da Twitch, mas para mostrar que uma plataforma como Netflix podia se associar a uma outra plataforma como Twitch. Mas aí você me pergunta, né, o que tem de diferente nisso? Tem uma coisa muito diferente aqui, a comunidade. Comunidade num outro aspecto, não é mais a comunidade quando a gente fala do Instagram, quando a gente fala do Facebook, aquele tipo de comunidade que você tem ali, né, uma base de seguidores. Aqui, no caso do Casimiro, a gente vai para o mundo dos games, dos esportes. Existe um nível de paixão e envolvimento que é muito forte, né? E aqui é um exemplo muito interessante, como que o influenciador de uma plataforma nichada, entre aspas, que fala como uma comunidade muito forte, atendeu a uma comunidade e trouxe para o seu conteúdo ali ativos milionários, né? Um conteúdo de uma Netflix e do Neymar. Então, esse tipo de fenômeno vai surgindo e vai explodindo aquilo que a gente estava falando de influência. E aqui a gente vai entrando em novos territórios, né? Comunidade, games e por aí vai. Luva de Pedreiro, né? Um outro caso interessante, 11 milhões de seguidores do TikTok. E aqui é um ponto interessante quando eu trago esses exemplos. O Whindersson Nunes, que lá no início da nossa conversa eu disse que ele começou de forma desestruturada e tal, ele se tornou um grande especialista no YouTube. Né? Ele cresceu baseado numa plataforma. É óbvio que ele é grande no Instagram, ele é grande em outras redes sociais, mas existe um limite para ser grande. Né? Não é garantia de que o Whindersson Nunes, que explodiu no YouTube, vai fazer sucesso no TikTok. Aí aqui a gente começa uma nova lógica, né? Que é uma lógica de creators que entenderam muito a dinâmica, né? A estrutura de uma certa plataforma e que não necessariamente farão sucesso em outras plataformas. Isso é muito interessante também, porque isso mostra que a gente continua tendo a criação de novos fenômenos, de novas situações, de novas personalidades que vão surgindo dessas plataformas, que não necessariamente vão apenas repetindo, né? Eu sou grande nessa plataforma, eu pulo para uma outra plataforma e por aí vai. Mas Luva de Pedreiro é um fenômeno nesse sentido. E aí é um outro questionamento. E as pessoas às vezes se perguntam, eu lembro na época que a gente estava falando do início da economia dos criadores de conteúdo e tal, muita gente olhava com um preconceito do tipo, meu, mas o que é isso? Que idiotice é essa? Olha que conteúdo, por que isso faz sucesso? Por que isso não faz sucesso? Eu sempre provocava as pessoas para mudar um pouquinho a lógica, né? Se está fazendo sucesso, o que está por trás? Assim, por que isso atrai as pessoas? Né? Muito além de uma fuga, de um entretenimento, existe algo que atrai a atenção das pessoas para que existam esses fenômenos. Acho que esse é um questionamento muito válido, principalmente quando a gente lida com marketing, quando a gente lida com negócios, a gente precisa de decisões mais estratégicas, né? Qual é o sentido que um garoto que criou ali né, uma dinâmica muito específica, chamado Luva de Pedreiro, faça sucesso, né? O que está acontecendo aqui? Será que tem
grande parte da população que se identifica com ele, com a espontaneidade, com a ingenuidade em certo ponto, né, com a sagacidade em alguns aspectos. O que está por trás de tudo isso? Esse é um questionamento importante, e esse é um questionamento importante principalmente para profissionais que estão olhando para a estrutura, né, para a propriedade intelectual, para a estrutura jurídica, para todo o ecossistema que vai se formando em relação a esses criadores de conteúdo. E aqui no caso de Pedreiro, puxando um pouquinho para o nosso dia a dia, você já começa a assistir algumas situações específicas. O Luva de Pedreiro, no início ali, rolou muita polêmica, né, com as pessoas que estavam agenciando ele, a partir do sucesso que ele teve, vai no Luciano Huck, faz uma ação publicitária, as pessoas que estavam agenciando ali, de certa forma, houve uma polêmica, né? Será que essas pessoas são confiáveis? Não são? E aí aqui é um ponto muito importante. Todos esses criadores de conteúdo, quando explodem, eles precisam de uma estrutura, eles precisam de uma estrutura que dê segurança, né? Um suporte. Imagine a leitura de um contrato, negociar com grandes empresas que já estão acostumados com certas dinâmicas, lidar com aproveitadores, lidar com ofertas. Então, começa a se formar, em todos esses casos, uma situação muito complexa de estruturar essas pessoas como marcas, né? E a partir daí, essa estrutura vai determinar o tempo de vida ou de sucesso desses criadores de conteúdo. E aí, games já era imersiva, que vai conectando um pouquinho com a segunda parte da nossa conversa, que são os avatares, que são os meta-humanos. Os games, né? O Fortnite que eu dei como exemplo aqui, mudou também a lógica de relações, né? Muitas vezes as pessoas olham para o Fortnite, e podem ser vários outros games, né? Aqui na imagem a gente está vendo um show do Travis Scott, que foi feito no Fortnite já ali na época da pandemia, atraiu 14 milhões de pessoas, um pouquinho mais, né? Dentro do jogo como Fortnite, você tem uma parte ali que é para jogar, que é para combater, disputar com as outras pessoas, mas você tem uma parte que você pode se entreter, assistir filmes, tem uma parte específica ali chamada Festa Royale. O Travis Scott foi um grande fenômeno. E ele chamou muita atenção pela capacidade, pelo potencial que existia para o entretenimento de fazer algo dentro de um jogo. E aí, muitas pessoas associavam o Fortnite somente como um jogo. As pessoas estão ali só para jogar, só para, né? Mas não, é uma grande rede social. É uma grande rede social que permite o relacionamento. Para muita gente, o Instagram, o Facebook já não faz o menor sentido para se conectar com outras pessoas do seu interesse. Para muita gente, é o Fortnite, é o Twitch, o Discord, uma outra plataforma do mundo dos games. Então, aqui, a gente passa a ter novas configurações e alguns mundos que não são tão óbvios, né? Eu sempre costumo dizer, as marcas, muitas vezes, elas acham que elas estão conseguindo monitorar e captar o que está acontecendo na cultura popular, né? Então, eu tenho uma ferramenta de social listening que monitora o Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok agora, e ok, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu sei o que é tendência, e aqui é um grande mito, na verdade, né? Olha o tanto de plataformas, o tanto de ecossistemas e de cenários em que as pessoas estão se relacionando, estão produzindo conteúdo, falando sobre tendências e conversas que muitas vezes fogem da nossa alçada, né? Então, se o mundo do influenciador, com base naquele primeiro cenário ainda com poucas plataformas, já é complexo, imagine o que vem pela frente. E aqui fica um alerta muito importante para todos nós, né? Acho que a gente tem um público muito diversificado, mas para todos nós, né? Na minha função, na minha profissão, seja eu um advogado, um profissional especializado em marketing, comunicação, um próprio criador de conteúdo, como que eu vou lidar com esse mundo? O que esse mundo me traz de oportunidades, mas o que esse mundo me traz de necessidade de questioná-lo também, né? Então é isso, assim, Fortnite ele abre uma nova discussão, e essa discussão dos games, da era imersiva, é muito importante. E conecta muito com o metaverso, que eu vou falar daqui a pouquinho. Esse caso é o caso do Alok, um outro game, né, que é o Free Fire. O Alok, um artista talentosíssimo, que já muito conhecido, né, um DJ que mescla vários outros estilos, mas e aqui tem um outro ponto muito legal. O Alok ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a ter uma skin dentro do game, né, uma roupinha, um personagem dentro do game. E recentemente ele fez uma doação de 27 milhões só como parte da receita que ele teve dentro do Free Fire com a roupinha. Né? Um dia desses eu estava no interior de São Paulo
400 quilômetros da capital, uma cidade. Estava falando com uma sobrinha que ela quase que mora num sítio, né? Não muito porque tem a cidade, e ela estava conversando, os dois sobrinhos conversando sobre o Alok dentro do Free Fire, né? Olha que interessante isso, assim, a gente não está falando mais sobre uma perspectiva só metropolitana, só urbana, né? A gente está falando de algo que vai muito além, né? Então, o Alok é um exemplo muito importante. E aqui traz uma outra discussão e uma outra oportunidade, né? Quando o Alok tem um personagem num game e o contrato a ser negociado e os royalties a serem combinados, né? Quais são as premissas aqui, né? Qual é a especialidade que o advogado ou a advogada precisa ter numa negociação como essa? Vocês começam a ter novas configurações, novos cenários que vão exigindo de todos os lados, né? Para muita gente, esse cenário ele é muito novo ainda. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar do Emicida, mas é um cenário muito novo. Então, assim, o tipo de preparo que eu tenho como profissional que vai lidar com outras dinâmicas que não apenas o conteúdo, o entretenimento, para lidar com essas novas situações. O Alok é um exemplo muito interessante, né? Ele deixa de estar associado somente a uma plataforma de streaming ou a uma grande gravadora, entre aspas, distribuidora, para começar a estar conectado com outras plataformas que geram muita receita para o artista. E aí a Anitta, essa é muito recente, a Anitta que foi anunciada como, ela vai ser uma personagem dentro do Free Fire, terão outras combinações ali, e aqui um caso de bastidor muito interessante, quem negociou tudo isso com a Garena, que é dona do Free Fire, foi o irmão da Anitta, toda a conversa, né, como vai ser isso, assim, de onde vem a receita, de onde vem essa combinação, né? Olha só a responsabilidade de você colocar a Anitta, uma artista, da projeção que ela tem, do tamanho que ela tem, numa nova plataforma, né? E é interessante que a Anitta já começou a flertar com o mundo dos games há mais de um ano, né? Quando ela foi ali nas redes sociais, ela jogou com o Nobru, que é um campeão de Free Fire, ela jogou e ele ensinava, e aquilo ali virou também uma nova forma de conteúdo, de conexão entre esses dois mundos, né? Então, olha só como a gente vai sobrepondo novas plataformas, novas narrativas e uma nova dinâmica. E aí, agora, eu queria só explodir um pouquinho a cabeça, porque nem tudo é tão simples, né? Se já é complexo, fica mais complexo. Uma pausa para trazer alguns conceitos aqui. Metaverso e Web3. Metaverso, depois eu vou entrar um pouquinho mais nele. Mas o Web3. O Web3 tem vários conceitos e várias teorias, mas a Web3 é o início de uma nova ordem, né? A gente está falando da ideia de uma internet que ela é mais descentralizada, que ela é baseada em blockchain, ela é regulada não mais por grandes empresas de tecnologia que ditam, né, que concentram os dados, mas em tese, às vezes até de forma utópica, ela será descentralizada, né? É a comunidade que regula, é o blockchain que dá a aprovação. E essa Web3, ela traz para a nossa discussão tudo que a gente está falando de criptomoedas, NFTs, todas essas discussões. Mas o interessante de trazer esse assunto para a conversa é que, dentro de Web3, o creator, o influenciador, esse influenciador que eu venho falando até aqui, ele ganha um outro peso, ele ganha uma outra relevância, porque a gente sai... Então, só dando um exemplo, se o Facebook hoje concentra tantos os nossos dados como usuários, né? Imagine que o influenciador, os seguidores que ele tem, no Instagram, por exemplo, os milhões de seguidores, em tese, né, do ponto de vista de propriedade, não são desse influenciador. As pessoas estão ali atraídas por uma marca, por um conteúdo, mas os dados, as informações, essa base, milhões de pessoas não são do influenciador. Essas pessoas são do Instagram, né? Essa é uma grande discussão. Na Web3, em tese, você deixa de ter essa concentração, né? E os seguidores, as pessoas que seguem o influenciador, elas passam a ser parte da comunidade. É complexo, mas é um conceito também que mostra essa mudança. Por isso que toda vez que a gente for discutir metaverso, Web3, criptomoedas, NFTs, blockchain, a creator economy é o termo que eu estou usando desde o início da minha apresentação, né? Eu não estou usando influenciadores apenas. A creator economy, ela se expande, porque aí você passa a ter novas possibilidades para quem cria conteúdo.
você passa a ter novas plataformas, novas ferramentas, né? Eu, como criador de conteúdo, posso criar um NFT e posso comercializar esse NFT para minha comunidade. E aí vai mudando um pouco a dinâmica. Por isso que a discussão sobre Creator Economy está tão associada com o Web3. Essa semana, no final de semana, o Milton Nascimento anunciou ali, né, a turnê de despedida, né, a sua última turnê, e essa turnê vai trazer um elemento ali de tecnologia que algumas pessoas, dia 11 de junho vai ter um show na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e as pessoas que vão acessar esse show vão poder acessar esse show comprando o NFT do Milton Nascimento. A arte do NFT, inclusive, vai ser um desenho que ele fez quando era criança, uma nova possibilidade para um artista, né? Aí as pessoas perguntam, mas qual o sentido? Não poderia ser uma outra coisa? Poderia, mas é um experimento, é um teste, mas que traz uma nova possibilidade para um artista como o Milton Nascimento, né? E é um experimento também. Mas esse é um ponto importante. Daqui a pouco eu vou voltar em todos esses conceitos, mas só para a gente conectar tudo isso com a Creator Economy. E aí, agora, mais uma camada de complexidade. Esse gráfico e outro que eu vou mostrar, e parte do conteúdo que está explicando a essência da nossa conversa, lá no final tem um QR Code para vocês escanearem. Então, mais uma complexidade, né? Olha só, Web3, que se baseia muito nessa ideia da nova economia dos creators. E olha só o tanto de verticais e de possibilidades e de ecossistemas que a gente tem nessa chamada Web3. Por isso que a gente está aqui falando sobre influenciadores, daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre os avatares, mas a evolução dessa conversa está totalmente ligada com esse novo mundo. O mundo do metaverso, o mundo do Play to Earn, né, que são os jogos que você joga e ganha dentro do jogo, em criptomoedas, conteúdo, música, NFT. Então, aqui é uma grande conversa sobre o novo papel do criador de conteúdo nessa nova ordem, nessa nova economia. Esse foi um dado que ilustra bem agora a nossa conversa sobre os influenciadores avatares, né? Os influenciadores digitais têm, em média, 3 vezes mais engajamento de fãs do que seus pares humanos, e isso foi uma reflexão importante. Não tem uma resposta para dar sobre por que isso acontece, mas talvez um pouco nos exemplos que eu vou dar aqui a gente possa tirar algumas referências, mas esse é um dado muito importante. E aí, a gente entra nessa parte dos nossos avatares e meta-humanos para adicionar algumas camadas aqui na nossa conversa. Mas até aqui, o que eu quis mostrar para vocês foi uma mudança de perspectiva na forma como a gente consumia conteúdo, na forma como as plataformas de mídia se estruturaram, o quanto que todo esse contexto mudou a dinâmica das empresas, e não só do ponto de vista de marketing, mas mudou tudo, né? Toda uma economia existe hoje baseada nos influenciadores, agências especializadas, escritórios de advocacia especializados para esse público, a expansão de uma conversa sobre propriedade intelectual. Hoje mesmo existem startups que são especializadas em desenvolver profissionalmente ativos, propriedades intelectuais, né? Seja você um quadrinista, seja você um criador de conteúdo no Instagram, você tem um livro. Então, a gente ampliou um pouco essa discussão. Então, essa evolução dos influenciadores, ela afeta todos, não apenas as empresas, não apenas o marketing, né? E aí a gente começa a presenciar alguns fenômenos, né? E eu vou deixar a Lu é uma personagem importante, mas ela vai ficar um pouco para o final. Nos últimos anos, não bastassem todos os criadores de conteúdo humanos, né, que estavam ali explodindo, fazendo sucesso, a gente passa a ter figuras como a Lil Miquela, que tem 3 milhões de seguidores, foi criada em 2016, se define como cantora, muito apegada a causas sociais e ativismo. E aí, muitos dos exemplos que eu vou dar aqui, eles surgem como experimentos, alguns a gente não consegue saber quem criou, né? Quem criou? Foi uma empresa, não foi? Mas se tornaram referências, trouxeram algum tipo de sucesso. Ali o Miquela, por exemplo, fez vários ensaios com marcas de luxo, virou ali uma grande influenciadora. E aí a pergunta aqui é o seguinte, assim, por que a gente começou a ir para esse lado, de falar dos avatares, né, dos meta-humanos? Alguns dias, não. Ano passado eu fiz uma matéria sobre a diferença entre avatares e meta-humanos, porque o termo meta-humano
começou a ser muito utilizado na China, muito mais do que Avatar, né? Eles começaram a usar o meta-humano. Não existe conceitualmente uma grande diferença, a não ser o fato de que talvez no meta-humano você vai por um lado mais realista, né? Mas existia muito essa conversa. Lá na China, o meta-humano ele ganhou um pouquinho mais de sentido porque ele expande as plataformas. Vamos supor, a Liu, ela está restrita ali ao Instagram. Ela nasce no Instagram e ela continua numa mesma lógica muito básica. Mas lá na China, vou dar um exemplo aqui já, essa meta-humana, como é chamada, ela foi criada na China, apesar dela ter perfil nas redes sociais, mas ela expande o domínio das redes sociais. Então, ela protagonizou vários casos de live e-commerce, de vendas de produtos, né, de ir além apenas do lifestyle, de pousar com marcas. Então, o conceito de meta-humano lá na China, ele expande um pouco porque dá a ideia de que esse avatar, esse influenciador, vai muito além das redes sociais, que é um pouquinho do que eu estava falando para vocês sobre essa descentralização, sobre a Web3, sobre expandir um pouco o lado das plataformas. Mas aí, voltando aqui, então, ali ela é um exemplo, né? Shodogun, que também ela não virou mainstream, ela não surgiu, ela não explodiu, mas ela foi criada em 2017 por um fotógrafo, e se define como modelo, fashionista, também como experimento, mas ela traz, eu sugiro depois que vocês sigam esses perfis, ela traz ali uma narrativa muito forte de identidade, né, de experimentação, e ela não é uma grande influenciadora, mas ela é uma uma nano influenciadora, mas ela começa a ser testada, experimentada. Obviamente, aqui foi um experimento artístico que acaba tomando outras proporções, né? E aí a gente vai se questionando, por quê? Né? Por que que uma figura que não é humana começa a atrair as pessoas, começa a atrair o mundo da moda, começa a proporcionar novas narrativas, né? Essa aqui é a Nonori, eu gosto muito dela, eu acho que é a que eu mais sigo, porque ela também, fashionista, ativista, vegana, vive em Paris. Eu acho que como narrativa, a Nonori ela tem muita personalidade, né? Aqui é um ponto importante. Aqui a gente está falando muito sobre narrativa, né? A partir de uma tecnologia em si não é nada complexo, né? O design 3D, o desenvolvimento de um avatar não é complexo. As plataformas continuam sendo as plataformas básicas que a gente ainda está falando, mas é a narrativa que está por trás aqui. E aqui é um ponto muito importante, porque aqui a gente está falando de conteúdo, de construção de identidade, né? Imagina a complexidade que não é você criar um avatar, essa persona digital, e você desenvolver esse avatar, né? Fazer com que ele cresça, fazer com que ele ganhe a atenção do público, fazer com que ele ganhe a atenção das marcas. Assim, por que as marcas se atraem por esse tipo de influenciador? Isso aqui é muito importante. Imagina uma influenciadora que é vegana, né? Agora, na guerra da Ucrânia, por exemplo, se vocês olharem no perfil dela, o tanto de posicionamento que não tem em relação à guerra da Ucrânia. E aí, de novo, né, estamos falando de uma construção de personagens e narrativas. Mas e aí, né, por que esses personagens fazem sucesso? Por que eles crescem? Por que as marcas vão atrás desses personagens? Não existem respostas definidas em relação a isso. Mas aqui eu começo a conectar algumas coisas. Eu estava falando do mundo dos games, né? Esse mundo imersivo, esse mundo em que o game não é só um jogo, ele é também uma forma de interação. Lá no mundo dos games, e aí gamers aqui, eu não estou dizendo que são apenas jovens e adolescentes, né? Qualquer pessoa, 50 a mais, 60 a mais, um público maduro cada vez mais inserido nessa cultura. Dentro dos games, você tem uma roupa, você se veste como um personagem, você compra a roupa de um personagem que às vezes você não pode ser na vida real, né? Então aqui a gente começa a conectar, a gente vai conectando o que está acontecendo em outras plataformas para tentar entender, né? Tentar analisar, na verdade, entender, não, mas analisar o que está acontecendo. Então, será que o sucesso de um influenciador avatar não está baseado muito nessa cultura digital, né? Porque tem muita gente que já está imersa nessa cultura. Aqui tem reflexões muito importantes. A Nonori, ela, inclusive, eu já interagi com ela, enfim,
ela já repostou coisas minhas. Eu gosto muito e ela também é um grande experimento, né? A gente tem que entender que por trás existe ali uma empresa, no caso dela, tem uma empresa, tem uma estratégia de conteúdo, tem uma estrutura ali, que é muito interessante também, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas imagine as oportunidades que não existem nessa gestão de avatares, na criação de personas, né? Como que é? Assim, como que eu faço um contrato com a Nonori e uma empresa de marketing, uma grande marca? E olha que a gente está falando de grandes marcas, né? Está baseado em quê, né? Qual que é a premissa? Qual que é, a jurisprudência? Olha eu tentando usar termos aqui, gente. A jurisprudência, né, em relação a um avatar. A gente está falando da construção de coisas muito novas e que vai demandar muita reinvenção, né? Mas, de novo, mais uma reflexão sobre o que a gente está falando. Já comentei um pouquinho sobre eu não sei nem pronunciar, na verdade, mas já falei um pouquinho sobre o nosso exemplo aqui. E aí a Kena foi um outro exemplo interessante, porque ela foi criada em 2017 por uma empresa de cosméticos, uma empresa alemã, e ela durou um tempo específico, assim, de 2017 a 2020, ela criaram uma narrativa, né, como ela fosse ali uma estagiária, mas foi um grande experimento, foi um grande teste, e que serviu para alguma coisa, né? Provavelmente serviu para essa empresa entender a narrativa, os dados, a informação, a relação dela com a comunidade, e por aí vai. Antes de falar da Lu, aqui tem uma reflexão importante. De novo, quando a gente começa a olhar esses exemplos, a gente vai se perguntando muito, mas, gente, qual o sentido disso, né? Se já está complexo lidar com seres humanos, por que a gente vai adicionando essas camadas, essas figuras, esses personagens? E aí, não é sobre o porquê, né? Eles vão surgindo, assim, a identificação com esses personagens, ou a linguagem, é fruto de um ecossistema, né? É claro que você tem empresas que acabam se apropriando, vão experimentar, mas é fruto de um ecossistema. Dia desses eu estava na Riachuelo, a Riachuelo, ela olhando para o sucesso da Lu e olhando para outras varejistas de moda que criaram, desenvolveram seus avatares, ela queria muito também entender o que ela poderia fazer. E ela criou 3, né? Na ausência de um, a Riachuelo criou 3. E não necessariamente, e o mais importante é o seguinte, as conversas por trás da criação de 3 avatares, elas não eram somente da galera de social media, não era só do marketing, era da galera de negócios, do e-commerce, de vendas, da estrutura de negócios, assim, como que essas figuras podem nos ajudar a vender, né? Ou como que essas figuras podem criar uma identidade com a nossa marca e com a nossa comunidade. Então, aqui a gente começa a expandir e tentar compreender, assim, nós não estamos falando somente de influência, de seguidores ou de rede social, a gente está falando sobre um grande ecossistema possível, né? Vendas, são negócios, são outras perspectivas. Então, esse assunto, de novo, ele vai se aproximando de uma conversa que ultrapassa o marketing, que ultrapassa algumas fronteiras. E agora a Lu. Acho que a Lu, apesar dela ser citada em muitos cases, ela ser muito comentada, a Lu, ela concentra muitas coisas interessantes, né? A Lu, ela foi criada em 2003 como experimento. 2003, gente, a gente está falando de uma época em que o mundo era totalmente diferente, e uma rede, né, que nasce e se estrutura a partir do interior de São Paulo, varejo, né, familiar, começa o embrião ali na época, obviamente, nem chamavam de Avatar. Eles criaram a Lu. A Lu serviu como tudo lá dentro, né? Ela atendeu, ela foi personagem na publicidade, ela foi mascote, ela foi tudo. Mas a Lu, o interessante dela é que ela mostra uma evolução de médio e longo prazo que é muito interessante, que é uma construção que vai além da tecnologia. Imagine que lá em 2003 a Magazine Luiza virasse e falasse assim, não, eu quero entrar no metaverso, né? Ou eu quero ter uma avatar porque eu quero entrar no metaverso. Não, simplesmente eu criei ali algo para me relacionar e eu fui evoluindo nessa estratégia. Isso é interessante porque
a Lu, recentemente, ela foi eleita a persona virtual com mais seguidores no mundo, até mais do que a Barbie, por exemplo. Isso é muito louco, né? Mas é uma construção de longo prazo. E o lance aqui é o seguinte, o que eu quero dizer é que a Lu, ela não mirou na tecnologia, ou ela não mirou no hype, na moda, ela simplesmente criou um projeto, mas ela foi muito consistente na evolução desse projeto, assim, o quanto que ela foi evoluindo como personagem, o quanto que ela foi trabalhando as redes sociais, né? Cada rede social, ela virou uma early adopter de redes sociais, heavy user de redes sociais. Então, chegava o TikTok, a Lu estava estreando no TikTok, no Tinder. Ela se tornou algo muito, muito maior do que apenas um avatar, né? Ela tem popularidade, ela tem carisma, então é sobre narrativa. Lá no início também eu dei o exemplo, né? Ela se posiciona em muitas causas. E ela tá, o mais legal aqui, a Lu, ela está conectada a uma máquina de vendas, a um ecossistema de varejo. A Lu vende, ela converte, né? Então não é só sobre o conteúdo, não é só sobre a rede social, ela converte. E é muito interessante. Se hoje a gente está falando do metaverso, né? Se hoje a gente está falando sobre esse mundo imersivo, existe uma figura mais preparada do que a Lu para estar nesse mundo? Não. E a Lu, ela não depende de plataforma. Olha que louco. Agora a gente vai conectando com o que eu falei de Web3. A Lu não depende de plataforma. Ela é a Lu. Né? Ela não é a Lu que está restrita ao Instagram ou ao Face. Ela é a Lu. E olha o ativo que o Magazine Luiza passou a ter em relação a isso. Né? Independentemente do que vir pela frente, olha o ativo que o Magazine Luiza tem na mão. E aí, até gerando novas receitas, a Lu fazendo collab com outras marcas, né? A Lu lançando coleções com outras marcas. Então, essa é uma ideia do quanto esse assunto, o nosso assunto aqui, ele expande para outras conversas, né? E aqui, por exemplo, a Lu, ela engaja, né? A Lu, ela está ali, uma figura como a Anitta, por exemplo, na Black Friday, ajudando a vender, né? Aqui, nesse caso específico, foi até usada uma tecnologia do jogo Fortnite para fazer a Lu acompanhar os movimentos da Anitta, né? Tinha uma pessoa, carne e osso, né, nos bastidores, toda mapeada para espelhar esses movimentos, né? Então a Lu engaja, a Lu converte, né? Ela vende, ela está ligada a uma estrutura. E o Magazine Luiza ele comprou várias empresas, inclusive de conteúdo, né? Site de tecnologia, site de moda, de curadoria. E a Lu ela é alimentada por essa estrutura. Então, por isso que a Lu entende de tecnologia, por isso que ela entende de moda, por isso que ela entende de comportamento, porque ela é alimentada por todo um ecossistema de conteúdo. Né? Eu acho que quando a gente fala de avatar, de influenciador virtual, não há um outro exemplo com essa proporção, né? Com o peso que isso representa. Isso é muito grande, porque é um trabalho de muita consistência e de muito tempo. E aqui é um exemplo que eu gosto de dar toda vez que as pessoas se mostram eufóricas em relação a esse mundo, né? Principalmente do metaverso. Será que é sobre o metaverso? Será que é sobre a tecnologia? Ou é sobre a tua estratégia como empresa? Né? Será que é a tua estratégia com os seus canais, com a sua forma de se posicionar como marca? Acho que aqui tem uma reflexão muito importante. Pessoal, tá tudo bem? Eu falei 46 minutos, tá indo, beleza. É isso mesmo, assim, a gente vai puxando vários assuntos, explode a cabeça, depois volta, mas essa é a Satiko que eu mostrei lá no início também. E aqui, quando eu coloco além do avatar, é exatamente sobre isso, assim. É uma conversa que ultrapassa um pouco algumas fronteiras. Mas eu gosto muito de falar da Satiko. A Satiko ela foi criada no ano passado, acho que foi em novembro que eu até dei a notícia, conversei com a Sabrina Sato sobre esse projeto. A irmã da Sabrina Sato é sócia de uma empresa chamada Biobotics, que é uma empresa de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. É uma empresa que olha para esse novo mundo do metaverso, das interações e por aí vai. E essa empresa lançou a Satiko. E aí eu perguntei para Sabrina Sato, óbvio, né, baseada numa resposta ali muito de uma estratégia, por quê, né? Por que criar a Satiko? E aqui tem algumas premissas muito simples. A Sabrina Sato não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Na verdade, minto, né? No carnaval, a Sabrina Sato estava no AMB, depois foi para Sapucaí, questão de horas, de quase minutos, mas do ponto de vista de criadora de conteúdo, né, que tem
contratos com marcas, que se posiciona, que está em ações comerciais, a Sabrina é muito limitada, né? Ela pode estar em compromissos de forma limitada. A Satiko, ela expande, ela escala a Sabrina Sato. É uma lógica muito simples, mas é uma lógica também muito complexa, principalmente quando a gente começa a falar dessa creator economy. Então, a Sabrina Sato, a Satiko, ela já nasce pegando um pouco do carisma que tem a Sabrina Sato, e isso também é muito importante, né? Porque é uma construção, é uma questão de narrativa, de identificação, mas ela expande a Sabrina Sato do ponto de vista de negócios. Agora, imagine o tanto de criadores de conteúdo que, aliás, nós já temos vários exemplos, mas que estão para lançar ou que não vão lançar casos como este, assim. Uma avatar que espelha a minha narrativa, mas que me dá um novo alcance, que me faz me conectar com novos públicos. E aqui eu não estou falando de complexidade do ponto de vista de plataforma, porque essa Tico foi criada no Instagram. Mesma lógica, começou pequena, né, está crescendo a base, mas ela foi criada no Instagram. Não é nem sobre a Satiko nasceu já dentro de um game, não, mas ela já nasce com uma perspectiva muito interessante. E aí eu volto, essa empresa da Sabrina, da irmã da Sabrina Sato, a Biobotics, ela também testa NFT, ela também trabalha com blockchain. Olha só o quanto que você não tem um caminho aberto aqui para olhar para outras coisas, né? Daqui a pouco você tem NFT da Satiko, NFT da Sabrina Sato, e aí você vai expandindo a figura da Sabrina como uma criadora de conteúdo. Esse exemplo é legal porque ele é um exemplo muito fresco e é um exemplo muito sobre possibilidades, né? Sobre a formação de estratégia em torno de uma plataforma que é o Avatar, que está ali nessa camada um pouco mais, nessa primeira camada. E aí, um outro caso muito legal aqui no Brasil é a Renata da Renner, que foi criada em 2021, né? Ontem praticamente. Aqui tem um ponto muito interessante, assim, o que eu gosto, o exemplo da Renata. Ela tem a mesma premissa, né? É uma avatar que está presente ali nas redes sociais da Renner, que está falando sobre dicas, estilo, coleção e ok. Mas ela é um avatar, olhando para os bastidores da Renner, esse cara que está aqui do lado, essa foto é do Cairê Moreira. Aqui tem um aspecto sobre novas funções, novas profissões, novos tipos de trabalho. O Cairê, ele entrou na Renner como um designer 3D. Ele entrou como designer 3D, fazia o trabalho ali, e ele foi evoluindo o que ele fazia para outras coisas. Hoje, ele é praticamente quase que um guardião da Renata, né, do ponto de vista não só visual, do ponto de vista gráfico, mas do ponto de vista de narrativa, né? E hoje ele praticamente é uma pessoa especializada em cuidar de um avatar, né? Ele já é quase uma profissão do chamado metaverso, assim. Ele é muito bom, assim, eu recomendo depois que vocês sigam. Ele está como Cairê Moreira no Instagram. Ele traz ali referências, experimentos. Ele tem uma outra avatar na pessoa física que ele experimenta, que ele testa, mas aqui é muito interessante. Não recentemente eles lançaram uma coleção em cápsula e a Renata ela tinha algumas peças que eram exclusivas para Renata, então tinha toda ali uma construção também de um fluxo, de uma narrativa. Então vocês percebem como a gente vai mesclando, né? É sobre tecnologia, é sobre conexão com a estratégia de uma marca, com a persona de uma marca, mas sobretudo é muito sobre narrativa. E aqui tem um ponto importante: novas funções, novas profissões. E aqui é um ponto que todo mundo me pergunta, né? Pacete, qual é a nova profissão do metaverso? Ou do mundo do blockchain, da Web3, a gente às vezes espera, né? E aqui tem muita relação com vocês que são líderes, que têm equipes, que uma hora ou outra vai cair na mesa de vocês um projeto inusitado, né? Seja de NFT, seja de blockchain, de games. Esse é um ponto importante, né? Não necessariamente você tem essas pessoas prontas para contratar, ou para... Não tem, né? O RH não consegue encontrar, não tem um escopo definido. Essas pessoas elas estão se formando de acordo com a necessidade, né? Eu tenho, nessa oportunidade de poder escrever sobre esses assuntos, eu estou encontrando muita gente legal, assim. O fundador de uma startup de NFT que era advogado, e aí fundou a startup e fez uma coleção NFT para reserva. Uma brasileira que mora na Europa
que liderou o Metaverse Fashion Week dentro de uma plataforma chamada Decentraland. Então tem muita coisa legal acontecendo e liderada por brasileiros, o que é mais legal. Mas esse é um caso muito interessante, assim, do quanto que um avatar que bebe da premissa de ser ali uma influenciadora virtual, como ela movimenta os bastidores de uma empresa, no caso a Renner. E aí, alguns pontos importantes aqui para a gente ir aterrissando um pouquinho nossa conversa, né? E tentar colocar um pouco dentro de uma perspectiva mais prática de tudo que eu falei até aqui. Primeira coisa, o valor de uma skin. E aí, de novo aqui, a gente está falando de uma nova cultura digital. Não nova porque ela está sendo criada agora, porque ela vai se mesclando com várias outras coisas, mas é um novo comportamento, né? É uma nova cultura. A Lu de 2003, obviamente, não é a Lu de hoje, mas a Lu de hoje está muito preparada para dialogar com esse mundo dos games, o mundo das comunidades, o mundo da imersão, né? O mundo em que você no mundo virtual, muitas vezes, aquilo que você não é no mundo real. E eu gosto de dar o exemplo do valor de uma skin, porque às vezes não parece lógico para muita gente, para mim não fez por muito tempo. Por que pagar por uma roupa dentro de um game? Por que talvez uma criança de 8 a 10 anos, hoje, e para quem é pai aqui, mãe, está me ouvindo, acho que vocês vão se identificar com isso, para o seu filho, para tua filha, tem mais valor uma roupinha dentro de um game, muitas vezes, do que uma roupa, um brinquedo, né? O ponto é, por que tem mais valor? De novo, é o comportamento, né? Tem mais valor porque ela, dentro de um game, ela pode mostrar que ela tem uma roupinha legal, a roupa dentro de um game não é só sobre estética, né? É sobre performance. Em determinado nível, você só pode ter uma roupa, uma skin, se você está em determinado nível, se você evoluiu. Então, esse é o questionamento. Sim. Olhem um pouco também, vocês que têm sobrinhos, netos, filhos, para esse comportamento, né? O que está por trás do valor de uma skin. E aí vamos conectar com os avatares, né? Por que o avatar acaba se conectando com o público? E aí, de novo, essa ideia de que o digital vale mais do que o real, né? Essa ideia de que a gente... E isso aqui é um ponto muito importante para as marcas. E aqui a gente volta muito para o consumo, licenciamento, produtos. Muitas marcas se inserem no mundo dos games, fazem ações dentro dos games, colocam publicidade, tentam se conectar com esse público com uma lógica de produto físico. E é uma lógica que pode não fazer mais sentido. O que eu estou falando pode parecer uma heresia num tamanho, mas pode não fazer mais sentido. Eu tenho um exemplo que eu gosto de contar, isso não é storytelling, tá? Isso é um exemplo real. Tem um amigo que tem um filho de 7 anos e ele perguntou para o filho, o que você quer de presente de aniversário? E ele disse, pai, eu quero o tênis do Roblox. O Roblox é um jogo que ele não é só um jogo, ele é muito... Ele tem construção de mundos, ele tem muitas coisas para você fazer ali dentro. E aí, ele ouviu o que o filho falou e falou assim, nossa, será que o Roblox licenciou um tênis, né? Será que o Roblox tem um tênis da marca Roblox? Ele demorou para entender que o filho dele estava falando de uma ação que ele viu da Vans. A Vans criou uma pista de skate dentro do Roblox, tinham ali os avatares vestidos com as roupas da marca, e o filho dele associou ao Roblox. Pode parecer tão simples, mas é um alerta muito grande. Às vezes uma marca acha que ela está fazendo algo totalmente inovador dentro de um game. Ela acha que ela está se conectando com um novo público, quando na verdade ela nem existe na cabeça dessa criança, né? Então, olha aqui, a gente está falando sobre comportamento. A gente está falando sobre comportamento, a gente está falando no médio e longo prazo sobre a subsistência de marcas, né? E aí aqui a provocação. Será que a Coca-Cola, o poder que ela tem aqui fora, será que nesse novo mundo faz algum sentido? Aqui é para desconstruir um pouquinho essa loja de espelhar o mundo real, de levar, né, uma ação publicitária para uma plataforma imersiva, como as marcas fizeram muito na época das redes sociais. A gente tinha muito essa discussão, né? Vamos olhar o influenciador como mídia, como um canhão de mídia, como volume, e não deu certo, né? Era sobre cocriação. Então, aqui é um ponto muito importante. Outro aspecto que traz uma lição para a gente é sobre expressão, é sobre identificação e é sobre neutralização.
e aí é muito humano isso, é muito humano. Quando a gente está olhando para dentro de um game, e a gente sabe que, eu estou trazendo muita referência do game agora, mas a gente sabe que dentro desse mundo de interações, a gente sabe o desafio que a gente tem de racismo, de homofobia, de vários problemas que a gente lida também no mundo físico e existem nesse mundo, mas existe uma questão de identidade também, existe uma questão de expressão, né? O Avatar, ele na verdade, é uma grande conversa antropológica, assim. Quando você é representado no mundo virtual por alguma figura, o que está por trás disso? Né? No seu inconsciente, na sua construção, né? No elemento que você leva para um avatar que está na sua personalidade ou não está. Aqui tem uma discussão muito profunda, né? E humana também. Tem uma brasileira chamada Olivia Melchior, que ela fez o primeiro desfile imersivo aqui no Brasil, e ela fala muito isso, assim, o mundo virtual, imersivo, ele vai espelhando alguns anseios, né? É quase um papo de terapia esse, mas ele espelha muitas coisas do nosso comportamento. Eu até lembro que quando eu estava falando sobre metaverso com ela, de uma perspectiva de negócio, e aí ela falou assim, bom, se você é uma loja de tênis, se você é a Nike, e você vai criar uma loja dentro desse novo mundo, dentro de um game, por que você vai colocar um atendente normal, normal que eu digo assim, né? Uma pessoa que é um atendente ali, por que você não coloca o Jordan para atender, né? Olha também a ideia de experiência, de possibilidades. Então, esse é um ponto muito importante. Outro aspecto, novas dinâmicas de transação. E aí, expande o que a gente estava falando de redes sociais, de Lu, de Satico, é sobre novas dinâmicas de transação. Está muito mais próximo do exemplo que eu dei dos NFTs, do Milton Nascimento trazendo ali dando para um grupo específico de fãs, né, que vai comprar esse NFT, o privilégio de estar num show de despedida. Né? É sobre a NBA pegando aspectos muito específicos dos atletas e momentos memoráveis ali para quem é fã de NBA e transformando isso no token, né? E comercializando esse token entre a comunidade. E todos os outros exemplos que a gente tem dos NFTs, né? Dessas imagens que não são imagens apenas, que são contratos baseados em blockchain. Mas aqui a gente está falando de novas dinâmicas de transação. E quando isso, e a conexão que eu faço com o nosso assunto na medida em que a gente expande o papel do creator, na medida que a gente vai para aquele lado que eu comentei, o creator ele vai tendo novas possibilidades de expressão, mas também de receita, ele tem novas ferramentas de transação, né? Por isso que a gente também conecta aqui as criptomoedas, por isso que a gente conecta aqui os NFTs e todos os outros assuntos que estão no entorno dessa conversa. E, de novo, quando a gente fala de transação, quando a gente fala de valores, a gente está falando de novo, precisa de contrato, precisa de regulação num outro aspecto, né? Não como a gente conhece, mas tem muitos termos aqui que estão na mesa. Então, olha as possibilidades que vão se abrindo. E aí, para fechar essa parte, o acesso a esse tão falado metaverso, né? Que eu defendo que o metaverso não... A gente espera um metaverso que vai ser esse lugar onde a gente vai concentrar muita gente, onde vai ter muita audiência e muitos dados, e aí eu, como marca, vou lá e vou falar com muita gente, e o que a gente está fazendo é só um exercício de ilusão, né? A gente olha para o Facebook, a gente olha para o Instagram, a gente viu o que essas big techs fizeram, concentrando muitos dados, concentrando muitas pessoas num nível de interesse, e aí a gente espera que o metaverso seja isso. Mas se o metaverso está conectado com aquela ideia de descentralização que eu falei, já não faz muito sentido, né? Então, olhe um pouco para essa desfragmentação, assim. Às vezes a gente fica aqui tentando discutir o que é o metaverso, quando na verdade o comportamento relacionado ao metaverso está acontecendo nos games, está acontecendo nas plataformas de interação, e aí a gente perde um tempo aqui discutindo o que vai ser esse metaverso, quando na verdade o comportamento que tem relação com o metaverso já está aí, já está estabelecido. E aí, de forma muito prática, né? A gente está falando aqui, olha, acho que vários exemplos, né? Novos contratos, novas modalidades, novas possibilidades, formatos muito fragmentados de receita, né? Considerando que esse novo criador de conteúdo, esse novo creator, ele passa a ter um mundo de possibilidades
né? A gente tem vários desafios aqui na mesa. Se já é difícil fazer a gestão de uma marca pessoal, né? Se é difícil fazer gestão de alguns produtos, imagine nesse mundo em que você tem tantas possibilidades, né? E que a sua remuneração às vezes vai ser baseada em criptomoedas. Então, um ponto importante aqui, novas plataformas e narrativas. A gente nem sabe o que está por vir, né? A gente nem sabe o que está por vir em termos de plataformas, de novas possibilidades de interação. A cada momento vão surgindo algumas coisas, e aí algumas vingam, outras não vingam, né? Há algum tempo a gente estava falando sobre o Clubhouse, uma plataforma de áudio que explodiu ali para um nicho muito específico e de repente virou um nada, né? E aí muitas empresas acabam olhando naquele momento do tipo, olha, eu tenho que ter uma estratégia, o que eu faço, né? E por aí vai. Então isso é importante também, como empresa, como marca, não ficar preso a plataformas, né? É o exemplo da Lu, assim, entender um pouco de que enquanto a gente pode expandir a nossa marca, o nosso alcance. Proteção de identidade virtual. Esse é um ponto importantíssimo. Estou quase terminando já, mas esse é um ponto importantíssimo, assim. Existe uma discussão aqui, quando a gente fala do mundo do metaverso, quando a gente expande a ideia de avatar, que é a interoperabilidade, né? Que eu posso ser um avatar no jogo do Fortnite, mas eu posso ser em outras plataformas, né? Eu deixo de ser vários avatares para eu ser um avatar, o Pacete, que tem uma identidade virtual, né? Um Pacete que tem uma carteira de criptomoedas, um Pacete que tem um rastro digital nesse novo mundo. Você já parou para pensar como a gente começa a colocar um pé num mar de desafios aqui, né? A nossa expressão nesse mundo virtual, e aí já não estou falando mais da Satiko, né, da Lu, estou falando do Pacete, independente do que ele pode ser no mundo virtual, da Júlia, da Camila, do Bernardo, assim, já pensou o que tem por trás de tudo isso? Assim, quem resguarda a minha privacidade, né? O que vai ser a privacidade nesse contexto, né? Os meus recursos e por aí vai. Olha o tanto de conversas que a gente não tem aqui, né? Que entra um pouco nessa questão de ética e brand safety. Para quem não está familiarizado, o brand safety é um termo que para determinar que o quanto que uma marca que investe em determinada plataforma o conteúdo dela está num lugar seguro, não está sendo veiculado algo violento, por aí vai. Então, olha o tanto de questões que a gente não tem aqui em perspectiva quando a gente fala de propriedade intelectual e quando a gente fala da expansão desse mundo. E aí, já terminando, um exemplo muito legal da Nike. A Nike está alguns passos avançada em relação com perdão do trocadilho, mas avançada em relação a esse mundo. No finalzinho do ano passado, a Nike fez um registro de patentes de marca, de logotipo, de algumas marcas derivadas do universo Nike para resguardar digitalmente a sua propriedade. Ela fez isso nos Estados Unidos, só que ela seguiu com outras ações. Ela comprou uma startup especializada em realidade virtual, em NFTs, e ela construiu mundos no Roblox, por exemplo, e agora, há 15 dias, a Nike lançou a primeira coleção de NFTs, cujos modelos chegam a valer mais de 2 milhões de reais. E aí a pergunta aqui, primeiro, um posicionamento como empresa muito importante, né? Me resguardar, né? Resguardar minha marca dentro do mundo digital, ainda que não exista clareza do que é esse mundo, mas ela fez isso. Depois, uma nova possibilidade de negócios. Assim, e aí você pode perguntar qual a lógica, Pacete, de comprar um Nike, né, por 2 milhões de reais. E aí eu devolvo. Primeiro, do ponto de vista de negócios para a Nike, sensacional. É uma nova vertical de negócios. É uma nova fonte de receita, é uma nova possibilidade, além de ser uma possibilidade de interação com o fã, mas é um novo modelo de negócio. Se esse negócio cresce e toma corpo, a Nike vai precisar de gente muito especializada para lidar com isso, né? E aí eu volto. Qual é a lógica de pagar por um tênis? Às vezes não faz sentido para mim, mas tem demanda. As pessoas pagam, seja porque, né, a ideia do sneaker, da coleção, seja porque a pessoa é apaixonada por um tênis, ok, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. E isso não fica só nos milhões, né? O exemplo não fica só no milhão. Daqui a pouco a Nike está comercializando NFTs
que estão ao meu alcance, né? Que estão ao nosso alcance para quem não é milionário. Então, é um aspecto muito importante. O show do Emicida, que a Ju e a Ká estavam quando eu tive essa conversa com o irmão do Emicida lá no Rio Tchussi, no finalzinho de abril, e a gente discutiu muito o papel do artista e como o artista negocia um contrato e como o artista passa a fazer a gestão de uma propriedade intelectual dentro de um mundo como é o Fortnite. Então, o Emicida fez um show lá dentro, né, com uma cocriação, mas essa é uma discussão também muito importante e muito presente, né? Olhar para a música, se ele está acostumado a ter contratos com o Spotify, por exemplo, ele passa a ter uma nova perspectiva. A Anitta, que eu já dei o exemplo lá atrás, que fecha um pouquinho essa conversa. Um outro exemplo aqui de collabs, esse aqui é o Nobru, que eu mencionei para vocês. Esse aqui é o CB das Casas Bahia, o Baianinho, né? Por muito tempo foi Baianinho. Olha que interessante também, a Casas Bahia reformulou o seu mascote, transformando ele em algo mais conectado ao nosso mundo, à nossa conversa, e começou uma nova história, né? Última reflexão aqui, esse é o Gaules. O Gaules é um fenômeno dos games. O ano passado ele protagonizou um feito muito importante, principalmente para quem está no mundo da mídia. Por muito tempo a gente ficou discutindo, né, a transmissão dos jogos de futebol pelo YouTube, sai da Globo, volta e tal. O Gaules conseguiu transmitir a NBA na Twitch, na plataforma Twitch, em parceria com a Budweiser, alguns jogos da NBA, mesmo sem saber, sem ser técnica, sem ter um olhar técnico na NBA, ele passou a transmitir, e eu passei a assistir porque eu gosto do Gaules, e muito da comunidade dele também fez isso, mas ele subverteu uma lógica. Assim. Imagine você ter um ativo que é NBA, né, do tamanho da NBA, sendo transmitido por um streamer, por um criador de conteúdo, por um influenciador. Isso é uma lição muito importante. Depois que ele realizou esse feito com a NBA, ele conseguiu fazer até Fórmula 1, Stock Car. Então, aqui também tem uma nova conversa sobre novos formatos, sobre novas possibilidades. E aí, tudo que eu tenho para dizer para vocês é: respirem, fiquem calmos. A nossa proposta hoje foi falar sobre influenciadores, sobre avatares. Eu falei sobre muitas coisas que se misturam, que são complexas, mas, de novo, assim, a gente está falando aqui da formação de um novo mundo, de uma nova economia. Então, não é sobre marketing apenas, não só sobre influenciadores, é sobre uma nova configuração de mundo, de economias que vão surgindo, de indústrias que vão surgindo, de profissões que vão surgindo. Então, tudo isso tem relação com a gente, independentemente da área que a gente está. Esse QR Code aqui, ele está em inglês, mas ele traz muito essa conexão que eu fiz de Web3 e a Creator Economy, e vai explicando um pouquinho de tudo isso. Gente, 1h11 falando aqui de tantos assuntos, queria super agradecer de coração. Esses assuntos, eles me apaixonam muito, e, de novo, né, eu não estou aqui para dar nenhuma resposta, mas para provocar e trazer um pouquinho da vivência que eu tenho, do privilégio que eu tenho como jornalista, de ouvir uma coisinha ali, de trazer uma outra reflexão ali e transformar isso numa grande conversa. Ai, Pacete, sensacional. Obrigada. Assim, acho que foi um prazer sempre te ouvir e trocar. Antes, eu tenho pergunta já, imagino que a Júlia também, mas antes disso, queria ver se algum dos alunos, né, das pessoas que estão assistindo, se tem algum comentário, Ó, a Sandra já levantou a mão. Sandra, fica à vontade. Só um parênteses que a Sandra fez, quando o paciente falou, tá tudo bem, Sandra fez aquela coisa do cabeça explodindo. E essa é a sensação que a gente tem, né? Como eu estava transmitindo na minha janelinha, eu estava vendo só a Ká e estava vendo só a Ju. Então, eu não vi, mas imagino que, enfim. Vai lá, Sandra. Gente, foi incrível, explodiu muita coisa. Eu só quero muito agradecer e saber que agora eu tenho muito conteúdo para ler e estudar, porque realmente tem coisa ali. Eu amo Avatar, sempre que comecei a trabalhar com propriedade intelectual, Avatar sempre foi minha grande paixão. Mas vejo que tem ali, o mundo girou muito mais rápido do que eu pude acompanhar. Então, acho que fica esse dever de casa aí para a gente realmente estudar um pouco mais, ver e saber onde estão essas lacunas para nós. Eu sou advogada, como advogada, entrar nesse mundo aí com tudo
e ter esse mercado para a gente, né? Ter esse conhecimento para oferecer para o mercado. Ou seja, acho que tem muita, das poucas certezas que a gente tem, uma das certezas, e eu digo isso em outros, sempre quando eu estou falando para outros públicos, é que a gente precisa muito de advogados. Assim, esse novo mundo, é claro que com uma dinâmica totalmente diferente, mas esse mundo, ele demanda muito isso, porque olha só o tanto, apesar das oportunidades, o tanto de terrenos delicados que a gente vai pisando, né? Então, é muito necessário, principalmente para quem é uma marca, para quem é um artista, para quem é um criador e para quem é uma empresa. Obrigada por compartilhar aí o seu conhecimento conosco. Obrigada, meninas, também. Imagina. Luísa? Oi, gente, boa noite. Também, como a Sandra falou, foi um momento totalmente, meu Deus, planos para mim. Mas eu tenho uma pergunta muito específica sobre as collabs, Luiz Gustavo. Qual é a importância disso nesse momento, né? Eu tenho a sensação de que a cada dia ou a cada 2 dias você vê novas colaborações entre grandes marcas ou, como você colocou, por exemplo, no caso do Casimiro, né? A Twitch, a Netflix, também vendo uma oportunidade. Então, para uma marca que quer cada vez mais ganhar espaço nesse mundo, né, digital, o quão é importante essa collab e como escolher essa collab? Ô, Lu, minha xará, tá me ouvindo bem? Eu não sei se foi a minha internet que fraquejou. Agora tá me ouvindo bem, Lu? Agora eu tô. Tá. Você trabalha na Kimberly? Agora eu tô. Eu acho que a Lu tá com um delayzinho, porque para mim também estava falhando um pouco. Você tá me ouvindo tranquilo, Ju? Tô me ouvindo bem? Sim. Eu acho que é a Luísa que tá com um delayzinho. bem. De repente, se você fechar a câmera, Luísa, eu acho que pode melhorar. Mas eu consegui... Melhorou? Eu consegui ouvir a pergunta. Vocês estão ouvindo bem, né? É que eu estava achando se era a minha conexão. Lu, é o seguinte, eu acho que nunca foi tão importante collab. A collab não é algo novo, né? Eu acho que isso é importante, mas nunca foi tão importante. E sabe por quê? Porque dentro desse cenário complexo que eu mostrei para vocês, não tem como, assim, se uma marca sozinha, ela não dá conta. Imagine, por exemplo, vamos pegar o caso do Gaules, né? É claro que esse projeto de NBA com o Gaules foi possível porque a Budweiser estava ali para bancar, mas eventualmente, olha como é complicado para uma marca de cerveja fazer uma inserção no mundo dos games. E o público ali do Gaules é o público dos games. Então, ainda que a gente já teve casos de cerveja nos games, mas é muito mais complicado. Então, faz muito sentido para a Bud se associar ao Gaules para alcançar aquela comunidade levando um ativo esportivo, né? Isso vale para vários outros casos. O CB das Casas Bahia que eu mostrei aqui com o Nobru é a mesma coisa. A gente está falando de uma empresa de varejo absolutamente tradicional, muito tradicional, né? Que fez parte da nossa infância praticamente, se associando a um campeão mundial de Free Fire por meio de um avatar, né? E aí, olha que interessante, e aqui não é mais sobre a collab apenas, mas é sobre a estrutura dessa collab, né? Será que fazia sentido as Casas Bahia patrocinar o Nobru, por exemplo? Nenhum sentido, né? Ela também patrocina, mas colocar um avatar para jogar com ele, ainda que possa ou não fazer sentido para a comunidade, é uma tentativa muito interessante. Então, fechando a resposta, nunca foi tão importante as collabs, mas eu acho que, e aí a gente volta para aquela discussão que a gente tinha com os creators, né? A collab, ela tem que ser de fato uma collab, ela tem que, o lado da empresa tem que ter a escuta, de fato, para aquela comunidade, para aquele mundo que ela vai adentrar, mas nunca foi tão necessário. Ontem Gaules protagonizou também um recorde de acesso e transmissão, ele vem batendo, né? Inclusive, ele passou o número do Casimiro, que era o número anterior, muito bem lembrado, quem colocou aqui no chat.
Acho que a gente tem a Ana Carolina também querendo fazer uma pergunta. Sim, boa noite a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar o Pacete por essa aula incrível e compartilhar, acho que não é bem uma pergunta, é compartilhar uma situação. Eu estou, neste momento, analisando o contrato da Bill Boltz para um avatar. Eu sou advogada e advogo para uma agência de influenciadores digitais. Incrível! E aí você mandou a Satiko, eu falei, caraca, universo, que conexão. E aí, na hora que eu revisei o contrato da Bill Boltz, eu fiquei assim, igual a Sandra, explodida, sabe? Eu falei, meu Deus, assim, eu não fiz uma revisão, eu fiz um questionário. E você, com certeza, brilhantou aqui, já me ajudou bastante, acho que umas 2 páginas você respondeu. E uma dúvida que eu fiquei, Pacete, aí eu quero compartilhar aqui, você me ajuda, eu sou nova nesse mundo, acho que todos nós somos, né? O mundo é novo. É que, beleza, contratei lá a Bill Boltz, desenvolvi um avatar como a Sabrina fez com o Satir. E aí, temos aqui hoje mapeados alguns mundos, né? Como você falou, a gente falou de Fortnite, falou de Roblox, falou de metaverso, falou do Meta. E aí vamos dizer que seja inventado aí o Drawverso, um mundo novo. E aí a gente vai começar todo esse rolê de novo para poder pegar o avatar que eu desenvolvi com a Bill Boltz e colocar nesse verso novo, e a gente vai passar por isso constantemente. Como que você vê isso, Pacete? Me dá uma luz. Ana, primeiro, meu, que legal, né? Parece até um lance do universo, tipo, na aula mencionando, é muito legal isso, assim, para vocês perceberem como as coisas estão tão quentes, né? Mas essa pergunta ela é muito interessante porque ela é a grande pergunta, principalmente quando a gente fala de metaverso. E aí por isso que eu bati muito na tecla da Lu, né? No desenvolvimento da tua estratégia. E aí será que faz sentido você criar algo que seja efêmero para uma plataforma, né? Com a lógica, tipo, criar algo para o Face, para o Insta, ou para o Roblox, ou Fortnite? Ou será que a gente tem que desenvolver algo que é perene a tudo isso? Porque o que você falou faz muito sentido, né? Só que é a complexidade do momento e vai ficar mais complexo, porque o número de plataformas que a gente tem agora só vai se multiplicar. Então, e aí, eu acho que pegando o exemplo de Satiko, ela começou uma base ali, né, aos poucos, no Instagram, mas ela pode se desdobrar em várias coisas, né? E não só ela como Satiko, um produto da Satiko, um NFT da Satiko, pode ser um desdobramento. Então, acho que a reflexão aqui é, sim, sempre tem que haver essa pergunta um passo antes, quando você estiver desenvolvendo uma estratégia, o quanto que eu estou refém de uma plataforma? E será que ser refém de uma plataforma faz sentido para o meu investimento agora, né, baseado naquilo que aquela plataforma me oferece em termos de volume, em termos de audiência, entre aspas, ou não, né? Ou será que a gente precisa recuar e tentar entender algo que vá além das plataformas? E aqui não é só uma discussão sobre tecnologia, né? É sobre narrativa, é um estudo para entender o quanto que o que você vai desenvolver, seja um avatar, tá conectado com outras plataformas, se não está preso a uma narrativa específica, né? No TikTok, por exemplo, por aí vai. Mas eu acho que essa conversa ela vai ficando mais complexa. E foi por isso que eu falei muito do papel dos advogados aqui, né? Quando entra nessa conversa também, é um olhar muito importante, do tipo, gente, será que todo esse esforço contratual, todo esse esforço estrutural faz sentido, né? Diante do que a gente vai ter como retorno? Mas essa pergunta, a tua pergunta, ela é uma pergunta muito presente, né? Principalmente quando a gente fala de metaverso, assim, por que eu vou investir numa plataforma? Assim, por que eu não tenho esse lugar que concentra muitas coisas? É isso, obrigada, Pacete. Eu que Vamos ver agradeço. essa resposta no futuro, né? Mais alguém aqui com uma pergunta, um comentário? Se não tiver, eu vou fazer a minha. Não, então, eu queria fazer então, vou aproveitar, Pacete, vou fazer. Fazendo um exercício um pouco até de futurologia, né, assim, você que acho que acompanha tão de perto, assim, as tendências do digital e todas as inovações tecnológicas aí que acontecem, você enxerga, uma substituição mais definitiva da forma de se fazer publicidade, então? Então, assim, de cada vez mais a gente ter um abandono da publi tradicional zona e ter essa migração para os influenciadores, em especial para os avatares, já que você já falou que hoje, por exemplo, que a gente ainda está
num começo, entre aspas, né, ainda mais, assim, considerando que o metaverso, por exemplo, está em construção, que a gente ainda não tem nada, as pessoas ainda não estão usando de forma tão larga, em larga escala, você acha que isso vai ter uma mudança significativa? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em avatar, em meta-humano, em qualquer tipo de avatar, na verdade, de certa forma, existe um custo talvez mais alto num primeiro momento, onde você está no processo de desenvolvimento, uma curva de aprendizado da própria empresa daquela experiência, mas depois de um certo tempo, quando você cria, que você cria todo o storytelling, tipo, toda a marca que ela quer passar e tudo mais, você tem uma certa segurança jurídica maior, né? Porque o avatar, na verdade, ele só vai trazer de informação e só vai trazer de reflexo para a vida real o que você quer. Então, ele não corre o risco de, no dia seguinte, ter feito uma ação sua, estar bêbado e ter provocado um acidente, ou de falar uma bobagem numa época de eleições, e por aí vai. Então, assim, como é que você enxerga isso? Qual a futurologia aí que você desenha? Cá, voltando um pouco para responder, mesmo quando a gente discutia o modelo básico da relação de marcas com influenciadores, e mesmo mesmo só para as redes sociais, a publicidade e o marketing sempre teve uma tendência, e isso não é uma crítica, né? É normal porque você vai se adaptando. Existia uma tendência de replicar o modelo, né? De olhar para as redes sociais. Se você entrar hoje no YouTube, você vai querer assistir a TV. Você vai querer assistir a TV nem no streaming. Você vai querer assistir a TV tradicional, porque hoje no YouTube não dá para assistir um vídeo sem ter que passar por sei quantos anúncios, né? Olha que loucura. A gente segue replicando essa lógica. E muitas das marcas replicavam essa lógica na figura do creator, na figura do influenciador, né? E a gente segue tendo exemplos assim, a gente segue tendo exemplos de marcas que evoluíram. Mas quando a gente vem para esse mundo, fica muito mais complexo, porque aí, e aqui eu não estou falando só de geração, estou falando de comportamento, mas olhando para o meu sobrinho que sabe o que é pular um anúncio, né? Olhando para uma geração que não tem mais a ideia do que é uma programação de TV, é um mundo muito mais fluido. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. Eu sempre gosto de trazer um case de Havaianas, que a Havaianas precisava vender uma coleção de Fortnite licenciada, e para aumentar essa venda, a Havaianas foi para o Fortnite e criou uma ilha dentro do Fortnite. Linda, linda, né? Uma ilha né? Fortnite é sobre batalha, então eu criei uma ilha para as pessoas irem lá descansar. Quem disse que uma pessoa que está jogando quer ir para uma ilha de Havaianas? Por mais legal que seja, por mais divertido que seja, ainda que a Havaianas dê uns códigos ali para o jogo, nenhum sentido. A própria CMO de Havaianas disse, olha, esse caso foi muito legal, me ajudou a vender mais sandálias, mas a gente teve esse aprendizado. E essa é a lógica da publicidade. Assim, ela não botou anúncio no Fortnite, mas ela criou uma ilha que, para você ter a potencialidade daquela ação, você precisava tirar alguém do fluxo natural. Não funciona. Não funciona. Então, olha como ficou mais complexo, porque aqui a gente está falando não só sobre uma mudança da dinâmica de plataformas, como uma dinâmica de comportamento. Não cabe mais essa lógica de fazer uma transição da ideia de interrupção para esse mundo. Claro, daqui a pouco não. Tem muitas empresas hoje que se especializaram em botar anúncio em outdoor de game, e tá ok. Mas, entende? É muito mais complexo que isso. E só para terminar, para não me alongar mais, é tão complexo que não é só uma discussão sobre anúncio, é uma discussão sobre presença de marca. Foi o exemplo que eu dei de Vans, e foi o exemplo que eu nem falei de Coca-Cola, mas a Coca-Cola que... o que eu falei de Coca-Cola também, assim, é muito mais do que isso. Será que uma marca das que a gente conhece hoje consegue se expressar nesse novo mundo? Ou será que esse novo mundo tem capacidade de criar as suas próprias marcas? É muito louco, né? Bom, eu vou pegar então o gancho da Kai e vou fazer a minha pergunta. Como você disse, Pacete, eu tive a honra de assistir sua conversa com o Fiote lá no Rio TC. E nessa conversa, como você também disse, vocês falaram muito de PI, né? Da importância da PI e como isso vinha sendo tratado, como que foi na ação do Emicida. E pensando um pouco nisso, eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê, primeiro, né, o papel dos influenciadores, e aí trazendo o universo do metaverso, que eu sei que você é um apaixonado por isso, essa tríade, né? Influenciador, metaverso e PI.
como que você vê? O que você enxerga? O que você falaria hoje para a gente, traria de palavras, resgatando ali um pouquinho da sua conversa com o Fiote? Ju, só o contexto dessa conversa, né? Eu já mencionei, mas a Lab Fantasma, né? Que é produtora, é selo do Emicida, ela desenvolveu em parceria com o Fortnite dentro do jogo esse show, né? Eles fizeram um show em que o Fortnite remunerava o Emicida pelo show, porque o Emicida estava levando ali um conteúdo. Mas junto com esse show, e aí você já tem ali, né, um contrato, um tipo de negociação, uma base de remuneração. Junto com esse show, a Lab Fantasma, que também tem uma coleção de roupas, ela licenciou a marca. Então aí você já tem a expansão de um contrato, né, que vai para o licenciamento, né, mas que parte de uma outra base. Só aí você já tem algumas complexidades. O ponto do Fiote foi muito legal, ele foi muito crítico, porque ele discutia, ele estava ali apresentando um projeto foda, desculpe a palavra, muito louco, mas ele estava criticando. Sim, eu ainda estou olhando para empresas de tecnologia que concentram tudo isso. Eu, como artista, né? Como que eu vou lidar de novo com tudo isso? Esse é um ponto. E aí, voltando para outros exemplos, a propriedade intelectual ela nunca fez tanto sentido nesse mundo, sabe por quê? De novo, quando a gente está falando de descentralização, quando a gente está falando de comunidade, até trava a cabeça, porque a gente parece falar de algo organizado, mas pode quase ser uma anarquia. Como assim? É a comunidade que regula, mas a comunidade não é algo muito solto e muito amplo para regular. E aí o ponto é, no mundo em que a comunidade regula, mas que você às vezes não tem controle sobre algumas coisas, como está a sua marca, o seu avatar, a sua identidade, o seu nome, como que está? Eu estou lembrando aqui, muitos dos games, assim, o próprio Roblox, alguns games, eles você não precisa. Você encontra lá a ilha do McDonald's, você encontra o espaço da Nike, que não necessariamente são espaços oficiais. Lego, as comunidades que são fãs dessas marcas criam esses espaços. E aí? Você passou a. Olha só como você vai perdendo um controle. Como você vai fazer a gestão disso? Isso vale para criadores, né? Uma Satiko entrando num jogo, estando exposta a esse mundo, nunca fez tanto sentido que você tenha ali o resguardo tem uma propriedade intelectual para resguardar. Então é uma discussão também muito, muito importante. A base de toda essa conversa nossa é propriedade intelectual. Muito bom, obrigada, Pacete. E aí, passando para quem está aqui com a gente, alguém tem mais alguma pergunta, até mesmo para a gente respeitar o horário? A gente teria espacinho talvez para mais uma, se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário. Se não, acho que a gente pode encerrar. Pode. E até acho que, pegando só um gancho assim para finalizar, não vou fazer nenhuma pergunta, não. Eu achei legal que o Pacete ele trouxe, se vocês forem olhar a ementa do curso, assim, ele pincelou, mesmo sem ser advogado, todos os pontos que de alguma forma o nosso curso vai percorrer, né? Então, todas as matérias. Vai ter discussão sobre privacidade, sobre como a marca se posiciona, como que é feita a parte das contratações. Então, assim, eu acho que foi muito feliz, Como assim, fazer o porque. enforcement, né? Exato, exato, Eu foi acho que muito legal. será que eu me arrisquei muito? Mas Nem foi tirou combinado, onda. viu, gente? Tirou onda, foi ótimo, foi ótimo. Sandra tá aqui só balançando a cabeça. Não, foi muito legal, Pacete. Queria agradecer imensamente você, tipo, de novo. Foi a gente está muito feliz mesmo de ter tido você, assim. A gente é muito fã do seu trabalho e acho que foi legal trazer essa visão, assim, né? Esse zoom out, assim, de como que as coisas estão acontecendo para o pessoal, para a gente poder dar esse pontapé inicial para o curso e ver agora a parte juridiquês mesmo.
Eu reitero tudo que a Ká falou, um prazerzaço sempre ouvir o Pacete, é sempre, mesmo que eu leia tudo que ele escreve, veja ele em tudo quanto é evento, toda vez que ele fala, a cabeça faz o que a Sandra falou, e é isso, muito, muito obrigada, a gente está super feliz de ter tido você, muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, e que estão interagindo, e que estão fazendo parte desse curso, que é um curso novo, é a primeira turma, mas temos certeza que é a primeira de várias que vão vir por aí, né, Ká? Com certeza. Gente, obrigada. Boa noite. Pacete, se quiser falar uma coisa final para se despedir também, fica à vontade. Queria super agradecer, eu queria dizer que eu sou apaixonado por tudo isso e que eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu sei dizer vocês é muito, né, amplo, mas a galera que trabalha com propriedade intelectual, contrato, tipo, a nossa base, assim, tipo eu, por exemplo, que nem consigo ler um contrato, né, a galera que está do lado de produção de conteúdo, que gosta do entretenimento também, eu admiro muito, o trabalho de vocês é muito necessário. Então, muito legal a iniciativa e muito legal trazer essa conversa para o curso. Contem comigo sempre, viu? Com certeza. Brigadão. Beijo, Muito gente. Boa Beijo. obrigada, um noite. beijo. Tchau, tchau. Boa noite, gente.